Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o professor Duarte Leite, trabalho com biologia e hoje nós vamos dar sequência ao estudo de genética. Nós tivemos na aula passada, na aula anterior, os conceitos fundamentais, alguns termos que nós nos deparamos na literatura quando estudamos genética e que a gente sempre disse que seria importante que vocês estivessem familiarizados com alguns termos. E hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente da primeira lei de Mendel. Nós vamos precisar daqueles termos que nós estabelecemos o conceito na aula passada, que nós dissemos conceitos fundamentais. O nome já diz tudo, conceitos fundamentais. Então observem que na genética é importante que a gente, para que a gente possa fazer uma reunião, não é, de raciocínio e que você possa entender, não é, no decorrer, à medida que a gente vai se aprofundando do estudo de genética, esses conceitos, a todo momento a gente vai estar precisando. Quando nós estudarmos, como nós vamos enfatizar a primeira lei de Mendel, a gente vai precisar desses conceitos que nós trabalhamos na aula passada. Bom, então, primeira lei de Mendel. Essa primeira lei de Mendel também ela é conhecida como monohibridismo. O que vem ser o monohibridismo? Mono, na etimologia da palavra, mono, quer dizer um, não é? E híbrido, quer dizer mistura. Olha aqui. O estudo da hereditariedade, o estudo da genética, muitos pesquisadores tentaram. Muitos fizeram os experimentos, mas somente Mendel, ele teve sucesso em dar uma explicação plausível para a questão da herança, ou seja, aquilo que é passado dos pais para filhos. Por que que Mendel teve sucesso? Um dos motivos do sucesso de Mendel é que ele estudou uma característica de cada vez. Enquanto que os outros pesquisadores tentaram explicar como se dava a herança, né, de pai para filho, como essas características eram passadas de pai para filho, eles tentaram estudar tudo de uma vez só. Mendel não. Ele analisou uma característica de cada vez. E aqui está. Primeira lei de Mendel. Também ela é conhecida como monohibridismo, ou seja, ele analisou uma característica de cada vez. Vamos já observar que Mendel, ele trabalhou com as ervilhas, né? Que é uma leguminosa, onde ele pegou essa espécie, né, de ervilha, Pisum sativa, e essa ervilha, ela apresenta algumas características importantes que levou, em função da escolha desse material, levou ao sucesso de Mendel. Se ele tivesse, não é, Mendel tivesse lançado mão em um outro material biológico, como por exemplo, tivesse pego, não é, um inseto, não é, talvez ele não chegasse, com certeza, não chegasse
as conclusões a que chegou, não é? Então, acertadamente, ele pega uma leguminosa, conhecida como ervilha, que é uma planta de fácil cultivo. Observe, essa ervilha, ela pode ser cultivada no quintal, no jardim. Então, todos nós sabemos que Gregor Mendel, ele estava estudando para ser monge, ser padre, não é? E ele tinha facilidade, não é, lá no jardim, não é, do mosteiro, ele tinha facilidade do cultivo dessas ervilhas, dessa leguminosa. Então, esse fácil cultivo foi um dos motivos que levou ao sucesso de Mendel. Uma outra característica, não é, desta planta, da ervilha, é que é um material de ciclo reprodutivo curto. Agora imagine só, se nós estamos estudando a hereditariedade, como se dá a transmissão da herança de pai para filho, se a gente pega um material de ciclo reprodutivo longo, nós jamais conseguiríamos, não é? Jamais ele conseguiria o sucesso, não é? Aqui chegou, tendo em vista que esse material biológico é um material de ciclo reprodutivo curto. E um outro aspecto que a gente pode estar aqui colocando é que as ervilhas, elas apresentam características contrastantes. Olha aí. Como assim, professor? Contrastante? Porque essa planta, elas oferecem, a gente observa que elas apresentam características que elas são bem definidas. Não existem características intermediárias. Como, por exemplo, Mendel, considerado o pai da genética, ele analisou 7 características, essas características contrastantes. Como assim? Ele primeiro analisou forma da semente. Ora, a forma da semente, ela apresenta 2 variedades: a forma lisa e a forma rugosa. Não existia o intermediário entre lisa e rugosa, correto? Então, esse é tido um aspecto fundamental para o sucesso de Mendel. Por quê? Quando ele analisou a forma da semente, só existe essas 2 variedades. Não existe variedade intermediária. A mesma coisa, quando ele estudou a cor da semente, ele observou a cor verde e a cor amarela. Não existia um intermediário entre o verde e o amarelo. E assim se sucedeu dentre todas as 7 características analisadas da ervilha. Então, essas 3 características são tidas como importante a se observar ao sucesso do Mendel. Uma planta de fácil cultivo, uma planta que tinha um ciclo reprodutivo curto, onde ele pôde analisar várias gerações, não é, num curto espaço de tempo. E planta que apresenta características contrastantes, como a que eu já citei: a forma da semente, cor da semente, forma da vagem, cor da vagem, cor da flor, posição da flor, não é? Tamanho da flor, alto, baixo, e assim ele pôde analisar. Agora, uma de cada vez. Ele não se apressou, não é, em misturar todas as características estudando ao mesmo tempo. Então ele analisou uma de cada vez.
Uma outra característica desta planta é que a reprodução das plantas se dá, não é? Se dá pela flor. Essa ervilha, ela apresenta umas pétalas coladas, não é? E que essa planta, na flor dessa planta, encerram os dois órgãos reprodutores, o órgão masculino e o órgão feminino. Então, essa planta, ela promove a autofecundação. A polinização de uma planta para outra só se dá de forma artificial. E foi isso que aconteceu, não é, quando Mendel fez, não é, a polinização de uma planta para outra, ele fez de forma artificial. Então vamos aqui analisar como se deu esse cruzamento, de que forma ele trabalhou com essa planta ervilha. Primeiramente, Mendel, ele se preocupou de obter linhagens puras. Quando ele teve segurança, não é, de que tinha linhagem puras, como por exemplo, puras para sementes lisas, puras para sementes rugosas. Só quando ele tinha segurança dessas linhagens puras é que ele promoveu o cruzamento do tipo plantas puras de sementes lisas cruzou com plantas puras de sementes rugosas. Quando ele procedeu esse cruzamento nessa geração pura, que é que ele chamou de geração parental, não é? Ele obviamente obteve uma geração filial 1, onde ele encontrou 100% das ervilhas, não é, sementes lisas. Ou seja, quando ele cruzou, não é, nessa geração parental, sementes lisas com sementes rugosas, ele encontrou numa geração F1 100% de sementes lisas. Aí aqui para nós, quando se cruza lisas e rugosas, o que é que se esperaria, não é? Se esperaria que nessa geração pelo menos uma fosse rugosa, mas não, ele encontrou nessa geração 100% das sementes lisas. Aí o que foi que aconteceu? Ele promoveu uma autofecundação entre as plantas de sementes lisas, que ao fazer essa autofecundação, olha o que ele encontrou numa geração que aqui nós dissemos, que nós chamamos de geração F2. O que é a geração F2? Ele fez o cruzamento da F1 com os indivíduos da F1 com F1. Isso é o que nós chamamos de autofecundação. E aí ele encontrou 1, 2, 3 lisas e uma rugosa. Aí Mendel, ele passou a analisar e passou a estabelecer ele passou a analisar e passou a estabelecer algumas proposições. Primeira, se na geração parental, quando se cruzou lisas com rugosas e apareceu lisas, então a proposição que ele chega, a conclusão que se chega é de que essas de sementes lisas, elas apresentam algo que vem
das lisas e alguma coisa que venha o quê? De semente rugosa. Então, olha aí. Se esta aqui é sementes lisas, a proposição que se faz é o seguinte, é que essa lisa, ela passa a ser uma característica dominante. Olha esse termo dominante que aparece aqui, ó. Foi cruzado lisas com rugosas, apareceu lisas. Se apareceu lisas e nenhuma rugosa, é porque a rugosa é uma, ou melhor, a lisa é uma característica dominante. Se a lisa é dominante, obviamente a rugosa é a característica recessiva. Agora é o seguinte, se aqui na geração parental nós estamos tratando de sementes lisas e sementes de formato rugosa, então observe o seguinte, quem é lisa aqui nessa geração é puro. E a pureza na literatura moderna, nos conceitos modernos de genética, o que é puro é chamado de o quê? De homozigoto. Então, então vamos estabelecer letras para identificar o homozigoto liso. Então vamos lá. O homozigoto, como é puro, vamos dizer que a lisa apresenta o homozigoto Rzão, Rzão, e o rugoso, o homozigoto Rzinho, Rzinho. São plantas puras. Ora, se apareceu lisas aqui, é porque certamente esse indivíduo contribuiu com um dos fatores, conclusão aqui de Mendel, esse indivíduo contribuiu certamente com um desses fatores, e esse outro indivíduo aqui, vamos dizer que aqui seja o macho e aqui seja a fêmea. O macho contribuiu com o Rzão, e aqui vamos dizer, hipoteticamente, dizer que a fêmea contribuiu com o Rzinho. Olha aí, indivíduos puros, Rzão, Rzão, e indivíduos puros, Rzinho, Rzinho. Aí observem que esse indivíduo aqui é o indivíduo heterozigoto. Observe o conceito da aula passada. Indivíduos puros, homozigotos, Rzão, Rzão, e Rzinho, Rzinho, que condiciona a característica rugosa, Rzão, Rzão, que condiciona a característica lisa. Essa característica aqui é resultado deste cruzamento. Então, se é resultado desse cruzamento, é porque esse indivíduo, ele cedeu um fator. Mendel, na época, ele não tinha o conhecimento de genes. Esse conhecimento de genes já veio depois. Rzinho, Rzinho. Eu te disse que alelos são o quê? São variedades de genes do mesmo gene. São variedades do mesmo gene. Então, olha aí. Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. São o quê? São alelos que cada um desses indivíduos, ele contribuiu com um fator, ou seja, com um alelo. Então, esse indivíduo da geração F1, Rzão, Rzão, é um indivíduo heterozigoto. Correto? Quando ele fez a autofecundação dos indivíduos aqui, ó, Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho, olha aí, ele encontrou
3 lisas e uma rugoso. E uma característica rugosa. Então, olha aí, ó. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Professor, eu não entendi como você chegou a esses Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Existem duas maneiras para você chegar a esses resultados. Primeiro, nós vamos analisar esses resultados utilizando o quadro de Pinner. Então vamos lá, o chiqueirinho. Olha aí. Primeiro, como é que nós vamos como é que nós vamos separar esses gametas? Aqui é um indivíduo heterozigoto e que esse indivíduo, vamos dizer que aqui é a fêmea e aqui é o macho. Observem que esse indivíduo aqui, ele vai produzir um gameta do tipo Rzão. E obviamente um gameta Rzinho. Obviamente que o outro, ó, também vai produzir os mesmos tipos de gametas. O gameta Rzão e o gameta Rzinho. Olha aí, fazendo a combinação aqui, Rzão combina com Rzão, fica o quê? Rzão, Rzão. Esse indivíduo Rzão, Rzão, ele condiciona a cor, a forma da semente lisa. Aí faz a combinação de Rzão com Rzinho, ó, Rzão, Rzinho. Aqui a mesma coisa, ó, Rzão, Rzinho. E aqui, ó, Rzinho, Rzinho. Então, olha aí, isso aqui você pode chegar a esses resultados aqui utilizando o quadro de Pinner. Ou então, numa prova de Enem, eu vou te ensinar a segunda forma, né? Isso aqui é a primeira, a segunda maneira, não é? A segundo jeito, possibilidade de você fazer cruzamento rápido, não é? E aqui você vai perder muito tempo, mas você precisa saber. Então, olha aqui, você pode fazer utilizando o que nós chamamos de chuveirinho. Olha aqui, ó, você pode fazer aqui cruzamento entre os indivíduos heterozigotos, não é? Você percebe que o indivíduo heterozigoto, aqui é um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. É exatamente essa autofecundação aqui, ó. Essa autofecundação, F1 com F1. Aí você tem Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, olha, você faz você combina, faz a combinação Rzão, Rzão. Olha aí, ó. Então você vai ter uma F2, Rzão, Rzão. Aí aqui, combina o outro aqui, ó. O Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Aí vai para o outro aqui, ó. Combina o Rzinho, Rzão. Quem é que vem? Quem é que vem primeiro? Rzão, Rzinho, Rzão. Ó. Rzinho, Rzão. Aí vai dar o quê? O Rzão maiúsculo primeiro. Aí, por último, aqui, Rzinho, Rzinho. Você chegou aqui, ó, o mesmo resultado aqui do quadro de Pinner, e aqui é uma forma bem prática para você chegar o resultado do cruzamento de indivíduos heterozigotos. Então nós temos aqui Rzão, Rzão. Condiciona que característica? Para os exemplos dados aqui.
lisas, sementes lisas. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, também sementes lisas. Rzinho, Rzinho condiciona a característica rugosa. Correto? Bom, então, o cruzamento de Mendel, não é, você percebe que é muito simples. Não há dificuldade de fazer esses cruzamentos. Geração parental, onde os indivíduos são puros, deu origem a uma geração F1, onde os indivíduos são híbridos, não é? O que ele chamou de híbridos são indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, 100%. Quando se fez uma autofecundação em R1, ou melhor, F1 com F1, encontrou-se a F2, onde encontrou 1, 2, 3 indivíduos de sementes lisas e um indivíduo de semente rugosa. Aí você, estabelecendo o genótipo de cada um, observe, quem é puro, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, são indivíduos puros, não é? Que ele chamou aqui, nós podemos dizer que são indivíduos o que? Homozigotos. Indivíduos puros são indivíduos homozigotos. Quando se cruzou plantas puras, não é, para sementes lisas e semente rugosa, encontrou numa geração F1 100% de indivíduos de geração híbrida, ou seja, heterozigoto. Quando se fez a fecundação, ou seja, indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, cruzou-se com indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, nós encontramos 1, 2, 3 plantas de sementes lisas e uma de rugosa. Qual é a conclusão que se tira disso? Ora, se a rugosa não apareceu aqui, é porque é uma característica que ela não se expressa, não é? Há um fator que, na presença desse fator, a característica recessiva não se expressa. Ela veio se expressar na geração F2, que é a característica rugosa. Muito bem. Então, gente, Mendel repetiu esse cruzamento com todas as 7 outras características. Ele fez o cruzamento de sementes lisas, rugosas. Ele fez a cor das sementes amarela, verde. E ele fez para todas as características que ele analisou. Ele fez isso de forma exaustiva, né? Então ele fez isso aqui constantemente e encontrou sempre os mesmos resultados. Aí ele estabeleceu as proporções tanto genotípicas quanto as proporções fenotípicas. Como é que você define, com base nos experimentos de Mendel, essas proporções genotípicas e as proporções fenotípicas? Observe o seguinte, olha, lembre do conceito genótipo. Genótipo é a constituição do indivíduo, tá? Constituição genética do indivíduo, que essa constituição genética é estabelecido por letras, não é? Caracteriza o par de genes. Letra do tipo, olha, Rzão, Rzão é o genótipo, Rzinho, Rzinho é o genótipo, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho é o genótipo, Rzão, Rzinho é o genótipo. Então vamos aqui estabelecer as proporções genotípicas. Olha aqui, olha, nós temos quantos Rzão, Rzão na geração F2 aqui? Nós temos, ó, só um. Então olha aqui, 1 está para Rzão, Rzinho. Nós temos quantos? Temos 2. Então nós temos 2 Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Para quantos Rzinhos, Rzinho? 1. Então olha aqui. Então nós podemos dizer que as proporções genotípicas é de 1 Rzão, Rzão
para 2, Rzão, Rzinho, para 1, Rzinho, Rzinho. Isso é o que nós chamamos de proporção genotípica, que é a própria constituição do indivíduo, que aqui é representado pelas letras, par de alelos, ok? E as proporções fenotípicas, como é que eu defino essas proporções fenotípicas? Ora, o que é o fenótipo? Fenótipo é a expressão dos genes, é aquilo que eu posso observar, aquilo que eu posso ver. Quando você faz esse cruzamento, Mendel ele viu que tinham duas características, ou melhor, duas variedades. A característica forma da semente, ele viu duas variedades. Quais foram as variedades que ele estava observando? Lisas e rugosas. Então, lisas e rugosas são o quê? São características fenotípicas. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3. 3 lisas. Então, 3. Para quantas rugosas? Para 1. Ó, como é fácil. Nós temos 3 lisas para 1 rugosa. Correto? Olha aí. De 3 para 1. Essa característica, essa proporção de 3 para 1 é uma relação fenotípica. Gente, observe que, como eu disse, ele fez esse cruzamento com todas as outras variedades que aqui eu disse. Forma da semente, lisas, rugosas. Cor da semente, verde, amarelo. Então, ele também fez esse cruzamento com todas essas características aqui mencionadas. Não vou aqui repetir, fazer o cruzamento de todas essas características. Por quê? Porque de todas as 7 características que ele analisou, sempre ele encontrou esses mesmos resultados. E aí, ele chegou a estabelecer o enunciado da sua primeira lei. Claro, dado sequência aos trabalhos de Mendel, ele entregou seus trabalhos, não é? Ensaios de plantas híbridas, ele entregou isso para a comunidade científica, e o seu trabalho foi reconhecido muito tempo depois da sua morte. Geralmente é isso que acontece. Depois que o cara morre, é que aí o cara vai, né, ser reconhecido. Foi o que aconteceu com Mendel. Ele fez um trabalho belíssimo, explicando como se dá a transmissão das características de pai para filho, e seus trabalhos foi reconhecido só depois que ele morreu. Então, quem assumiu e olhou, analisou os trabalhos de Mendel, percebeu que Mendel tinha sido preciso na explicação da transmissão da hereditariedade, ou seja, das características de pai para filho. Qual é a conclusão que Mendel chegou? Ele disse que cada característica genética de um organismo é condicionada por 2 fatores, e que na reprodução apenas um fator é transmitido à célula. Nós vimos isso aqui na explicação que nós apresentamos. Cada característica genética de organismo condicionada por 2 fatores. Olha aqui, 2 fatores. O fator Rzão, um fator Rzinho. Então, fator Rzão, fator Rzão. Então, cada característica mencionada por Mendel, cada característica é definida, é condicionada por um par de fatores que hoje nós entendemos que esses fatores são os alelos, são os genes alelos. Como no caso aqui, Rzão, Rzinho, são o quê? São genes
alelos, que responde pela característica lisa. Aí, uma outra indagação. Professor, essa lei de Mendel, a lei de Mendel, só se aplica nas ervilhas? Não. Mendel foi o cara que deu uma excelente contribuição. A base da genética consiste nos trabalhos que ele realizou, nos seus experimentos. A lei de Mendel, não é, que é a base da genética, essa lei também se aplica, por exemplo, na espécie humana. Vocês já ouviram falar de pessoas albinas. A característica albina, que é uma característica autossômica, ela é condicionada, ela pode ser aplicada, a lei de Mendel pode ser aplicada a essa característica que afeta a espécie humana, o albinismo. Assim como a anemia falciforme, uma alteração das hemácias, da hemoglobina, essas alterações que elas chegam no formato de foice, daí o nome anemia falciforme, também ela se aplica, a lei de Mendel se aplica a essa doença. Anemia falciforme, fibrose cística também se aplica a essas doenças, correto? Então, não é somente as ervilhas. As ervilhas foi que inicialmente Mendel, não é, explicou e chegou a essas conclusões, que também se aplica a muitas outras características, sobretudo aquelas que afetam a espécie humana. Então, observem aqui o enunciado. Cada característica genética de um organismo é condicionada por dois fatores e que, na reprodução, apenas um fator é transmitido à célula. Gente, Mendel estava além do seu tempo. Mendel, ele, no seu enunciado, não é, da primeira lei de Mendel, ele estava exatamente falando daquilo que hoje nós sabemos, que esse termo veio depois, que é a meiose. Exatamente, ele fez uma ênfase aqui, o que ocorre na meiose. Observe aqui, ó. Observe. O indivíduo, vamos imaginar que ele tenha um par de cromossomos aqui, ó. Ó, par de cromossomos. Vamos imaginar que esse cromossomos, que eles são homólogos, temos o azão de um lado, e já que nós estamos trabalhando aqui com as ervilhas, vamos aproveitar e utilizar aqui os genes que nós estamos trabalhando aqui na ervilha. Vamos colocar aqui, ó. O que ele estabeleceu foi isso aqui. Rzão, Rzão. Rzinho, Rzinho. Ora, na meiose... Bom, vamos entender como se dá esta separação dos fatores. Aqui Mendel disse, através do seu enunciado, cada característica de um organismo é condicionada por dois fatores, e que na reprodução, ou seja, na reprodução, esses fatores se separam. E por isso que na primeira lei de Mendel, além de ser conhecida como monohibridismo, a primeira lei de Mendel também ela é conhecida como segregação dos fatores, ou seja, separação do fator. Um fator vai para a célula. E Mendel, ele chegou a afirmar isso, dando a entender de que os genes não se misturam. É bom que se entendam, é bom que se diga que os genes não se misturam. Os genes, eles estão ao lado do outro, em cromossomos homólogos, correto? Então, olha aí, como é que se dá esta separação? Aqui é tipicamente uma demonstração de como ocorre a meiose. A meiose é a formação de gametas. Observe que aqui nós temos um par de cromossomos homólogos,
No cromossomos aqui, o primeiro, nós temos o Rzão e Rzão, Rzinho, Rzinho. Por ocasião da meiose 1, esses cromossomos homólogos, eles se separam. E aí vai ocorrer, de um lado vem o cromossomos Rzão, Rzão, do outro lado o cromossomos Rzinho, Rzinho. Quando esta célula sofre divisão, que é a meiose 2, obviamente que ocorre a separação, não é, desses cromossomos, onde cada célula vai conter um alelo. O alelo Rzão, a outra célula, o Rzão, as duas outras células, Rzinho, Rzinho. Então aqui forma-se uma célula, um espermatozoide com o Rzão. Aqui forma-se uma célula reprodutora, no caso espermatozoide, com o Rzão, e aqui vai formar uma outra célula, só que agora o Rzinho, não é? E aqui uma outra célula contendo um cromossomo com Rzinho. Então é dessa forma que ocorre a separação dos gametas. Na separação, não é, dos gametas, por ocasião da reprodução, observe que esse cromossomo que está presente nesse gameta só vai conter um Rzão. Se ele for o que vai promover a fecundação, ele vai transmitir o Rzão. Se for esse, a mesma coisa. Se for esse, vai ser o que? O Rzinho. Então é dessa forma que se dá a separação dos fatores. Aqui fora proposto por Gregor Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, basicamente, não é isso. Ela é conhecida como monohibridismo, separação dos fatores, e também conhecida como pureza dos gametas. Está aqui a demonstração. Cada gameta vai conter apenas um fator, um gene, que vai condicionar a característica analisada. Gente, por hoje é só, não é? Um bom dia para todos vocês. Na próxima aula a gente vai trabalhar probabilidade genética, probabilidade voltada para a genética, e também genealogia, dando sequência às aulas de biologia. Um abraço, beijo no coração e até a próxima.